Boa noite. Olá, nós somos aqui a Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. E hoje é dia 23/7/2024, agora são 20 horas e 1 minuto. E estamos reunidos aqui para a Escola da Doutrina Bíblica, tá ok? E você pode participar conosco, tá? O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem também um botão aqui, ó, no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados, ok? Todos os nossos cultos são gravados e estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que responderemos com muita alegria. Você também pode nos encontrar também no nosso WhatsApp, constante lá na nossa página. É só você procurar lá que você vai ver o nosso WhatsApp. E eu queria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, né, o tal do triplo C. Nossas gravações para alcançarmos alguma relevância no YouTube. Inscreva-se também no nosso canal. Essa questão do comentário, não precisa ser um comentário grande, é só falar um oi, alguma coisinha assim, já é o suficiente para a gente ganhar alguma relevância. Seja bem-vindo e hoje nós vamos ter uma palavra muito interessante. Eu garanto a você que você vai gostar muito desse assunto. Tá, ok? Deus abençoe. Eu vou fazer uma pequena oração. Queria que você fechasse seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento aqui de estudo bíblico na tua palavra, Senhor. Entra com o teu Espírito Santo, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para podermos entender de maneira definitiva os mistérios da tua palavra. Abençoa aqueles que estão assistindo, aqueles que vão ouvir esta palestra, e que o Senhor possa abrir seus corações para que eles encontrem o caminho da verdade. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e soberano de Jesus, e peço também pela vida da Eliette, que vai trazer essa mensagem, que o Senhor a livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia que a gente pode participar e dividir alguma coisa com os irmãos, né? Alguma coisa que a gente tem aprendido de Deus e da sua palavra. Bom, irmãos, a gente vai dar uma nova visão e de um assunto que a gente já comentou aqui, mas é sempre bom a gente estar trazendo novamente a memória dos irmãos, né? Que é um assunto que é muito falado, que é como a mulher é tratada, qual a abordagem que a mulher tem no Velho Testamento com Jeová e a sua lei, e qual a abordagem que a mulher tem no Novo Testamento, né? E aí já tem a influência do cristianismo, a lei de Jesus, né? O novo mandamento vos dou, que já não está mais subordinado àquela lei de Jeová com aquelas regras, ordenanças. Então, eu acho bastante interessante esse estudo, porque a mulher, atualmente, existe uma tal de libertação feminina, né? Uma libertação total da mulher. E aí a mulher faz o que quer, se expõe do jeito que quer, se oferece sexualmente do jeito que quer, e, de alguma maneira, isso não é uma libertação, eu encaro mais como uma maneira dela ser quase que escravizada pela
pelo modismo, né? Pelo modismo e por uma imposição, talvez, né, social, né? E a mulher, ela, logicamente, quando Jesus veio, e depois a gente vai ver isso a semana que vem, hoje a gente vai nos ater mais de como a mulher era tratada no Velho Testamento, mas quando Jesus veio, ele deu a libertação da mulher. Vocês vão ver aqui, eu vou tocar em alguns assuntos de como a mulher era tratada na lei de Jeová, no Velho Testamento, antes de Jesus pisar nessa terra, como a mulher era tratada, e é uma coisa que beira, assim, a uma bizarrice, né? Bizarro, né? O que acontecia. E, atualmente, parece, assim, quando Jesus vem, ele liberta a mulher. Aí, o que acontece atualmente? Atualmente, muitas moças, né, muitas mulheres acabam se prostituindo em nome desse liberalismo, né? Acaba ficando sem valor, sozinhas, e, além disso, vem se somar, né, o feminismo, que muita gente pensa, o feminismo é um movimento de libertação da mulher, se não fosse feminismo, a mulher nem teria direito a voto. Isso é mentira, irmãos. A mulher, quando antigamente ela não votava, muito antigamente a mulher não votava, porque o voto era muito ligado à pessoa que iria nomear um representante do país que iria levá-lo ou não à guerra. Então, eram os homens que iam à guerra que teriam direito de votar numa pessoa que iriam guiá-los nessa guerra, né? Mas, logicamente, foi evoluindo, os anos foram passando, e um homem, que eu não lembro o nome, mas foi um homem que fez uma lei que facultava as mulheres a elas participarem da votação. Então, o feminismo, ele é mais um movimento ideológico de esquerda, comunista. E como todo movimento de esquerda, ele é contra a família, ele é a favor do aborto, ele é a favor de drogas. Então, ele não é um movimento pró-mulher, ele é um movimento pró-comunismo. Entende? Então, tudo que for a favor do comunismo, o feminismo abraça, né? E contra pessoas que têm uma ideologia mais conservadora, se isso servir ao feminismo, ele vai adotar. Agora, por exemplo, se uma mulher conservadora é vítima de um estupro ou de qualquer outro abuso, de um machismo, aí eles não intervêm. Entendeu? Aí o movimento feminista não intervém. Por isso que eu falo, não é movimento em prol de mulher, é um movimento em prol de movimentos de esquerda. É diferente. Eles defendem drogas, defendem aborto, é contra a família, é contra a constituição da mulher inserida na família. Eles são contra a igreja, são a favor de ideias marxistas, né? Então, isso não tem a ver com nenhuma defesa de mulher, irmãos. Tá? Esse é um movimento feminista. Mas não é isso que a gente quer falar hoje. Hoje a gente quer falar como a mulher é tratada no Velho Testamento, na Lei de Jeová. Porque a Lei de Jeová, ela tinha, assim, várias leis cerimoniais, né? Que tratavam de costumes, de alimentos proibidos, né? Por exemplo, se alguém estiver anotando, eu só vou mencionar, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu acho que tem gente que gosta muito de Bíblia. E se você estiver vendo e quiser depois olhar lá, em Levítico 11, do verso 1 ao verso 8, aqui é uma descrição de todos os alimentos, principalmente animais que o judeu podia comer e que não podia comer, né? Então, não é só carne de porco que não podia comer,
Não podia comer vários outros animais, coelho, lebre, animal de unha fendida, que rumina, que não rumina. Então, eles tinham umas leis assim, como eu disse, às vezes meio incompreensíveis, né? Que as pessoas falam, não, mas essas leis era para o povo ter mais saúde. Então, o que tem a ver não poder comer lebre e poder comer gado, né? Poder comer ovelha, né? Então, é uma coisa assim que não dá para entender direito, né? Essas leis cerimoniais de Jeová também, eu acho que muito dessa perseguição que tem contra mulheres, porque o Jeová, irmãos, vocês vão ver que é uma perseguição que tinha, a mulher era totalmente subjugada nas leis de Jeová. Essas leis também falavam de pessoas imundas. O que é uma pessoa imunda? É uma pessoa que ela não pode oferecer, vamos dizer assim, não pode se chegar a Deus, não pode se achegar a Deus, né? Então, essas pessoas que teriam certas doenças, que vocês já ouviram falar, por exemplo, lepra. A lepra, a pessoa que tinha lepra, o leproso, ele era considerado imundo, né? E para Jeová. Então, a pessoa fala, não, mas ele era considerado imundo, ele era afastado da sociedade, porque senão a sociedade toda iria pegar lepra. Isso aí dá até para entender, irmãos. Dá até para entender. Tem também considerado imundo pessoas, tá? Tanto homem como mulher, que tenha fluxo. E esse fluxo a gente entende, infere, que seria fluxos genitais, né? Como uma doença venérea, por exemplo, com fluxo genital. E aí tem toda uma explicação de como ele vai se afastar até o fluxo melhorar, depois que o fluxo melhorar, esperar mais 7 dias, se apresentar para o sacerdote. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. Essa história de fluxo, que tem que ter uma separação, separar as coisas, não pode montar na cela, que o que tem fluxo montou, é mesmo um isolamento social. Isso está descrito em Levítico 15, 19 e 20. Tá? Então, a pessoa que tem fluxo, ela é imunda, não sei o quê. Só que, assim, essa história de ser imundo, né, de ter lepra ou de ter fluxo, talvez a pessoa pense, não, mas isso é uma vigilância, né, uma coisa sanitária, né? Mas a mulher, logicamente, uma vez por mês, ela tem o ciclo, tem a menstruação. E Jeová considerava aquele sangramento que a mulher tem, que é uma coisa fisiológica, não é uma coisa que vá trazer contaminação de doença. Não tem nada a ver. É um sangue, sangue é uma coisa limpa, vamos dizer assim. Tanto assim que tem transfusão de sangue, a pessoa não vai pegar uma infecção por causa de uma transfusão, né? E Jeová encara a mulher com esse fluxo como uma imundície, né? Então, e isso também inclui a mulher que dá à luz. Porque quando a mulher dá à luz, quando tem um parto, a mulher fica vários dias com sangramento e vai melhorando aos poucos, né? Aquele sangramento vai diminuindo, depois vai clareando. E Jeová considerava a mulher imunda, tanto a que estava menstruada, como a que tivesse dado à luz. Isso tudo também eu não vou ler, irmãos, mas se alguém estiver anotando, está em Levítico 12, do verso 2 até o 6. Então, quando nascia o bebê, se fosse menino, ela ficava imunda, eu acho que 7 dias, 7 dias, e aí depois, se ela desse à luz uma menina, ia ficar imunda 14 dias, mais o tempo da sua purificação. Então, eu acho que nasce daí
essa história da mulher, no Velho Testamento, da mulher ser inferiorizada, ser subjugada, porque ninguém dava a mão para a mulher na sociedade, socialmente, porque ela poderia estar menstruada, e se ela estivesse menstruada, ela ia estar imunda, e se ela estivesse imunda, quem desse a mão para ela ia ficar imundo também. E até hoje, judeu não tem costume de dar a mão para a mulher, né? Por causa dessa história. Então, a gente até entende casos de doenças, né, de lepra, para não encostar, né, mas com essa história de menstruação ou de parto, a mulher acabou ficando, acho que, em segundo plano. Talvez tenham outras razões, mas eu acho que essa é uma razão muito forte, né? E depois a gente vai ver, irmãos, a semana que vem, que em Cristo não existe esses cerimoniais, não existe da mulher ser inferior. Então, a gente vê que em Cristo houve uma verdadeira libertação da mulher, né? Por quê? Porque no Velho Concerto, lá em Jeová, né? A mulher, ela nem era nem fisicamente, nem moralmente, nem espiritualmente importante, ela simplesmente ela não tinha voz, não tinha vez, né? Ela estava sempre rebaixada, né? Então, por exemplo, o homem poderia ter várias esposas, né? Mas a mulher não poderia ter vários esposos, né? Se ela fizesse isso, ela poderia ser apedrejada até, né? Assim. Então, ela teria que casar com quem o pai dela escolhesse, né? E não quem ela amasse, né? Ela poderia ser moeda de troca entre famílias, porque a função da mulher era procriação, né? Ela era como se fosse um bem. O cara tinha uma casa, tinha um terreno, tinha 20 cabeças de gado e 2 mulheres. Ficava no acervo dos bens dele, né? Então, essa mulher, se ela fizesse alguma coisa errada, ela era facilmente apedrejada, ela era castigada até a morte, né? Como em alguns países, né, que a gente sabe lá do Oriente, que ainda submete a mulher isso, né, se não usar o véu, né, que tem aquela lei da Sharia, se não usar o véu pode ser apedrejado. Eu lembro que eu vi imagens, irmãos, impressionantes deles pegando, prendendo as mulheres dentro de grandes sacos plásticos, né, amarrava o saco e deixava a mulher morrer lá asfixiada no sol, assim, morte lenta, né? Porque não usou o véu. Então, irmãos, assim, o que a gente vê no Velho Testamento tem, às vezes, alguma similaridade com o que acontece com esses países, né, muçulmanos. Eles estão ainda naqueles ensinamentos que alguma coisa mostra similaridade. Não é tudo, não é uma cópia, não é tudo, mas alguma similaridade às vezes acontece, né? Então, irmãos, eu vou mostrar alguns versículos, deixa eu ver, 19. Eu vou mostrar alguns versículos que descrevem o que era, assim, a condição social da mulher, né? Então, esse aqui eu acho que eu só vou falar, tá? Porque como já é 20 quase, né? 20 horas e 20 minutos. Oi? Você pode usar o tempo que for necessário, viu? Não tem necessidade da gente fazer a mesa redonda depois, tá? Ah, tá. Tá Fica à bom. vontade, tá? Eu prefiro que fale vocês os versículos, né? esgotem bem o assunto e depois a gente faz. Um outro dia a gente faz. Tá bom. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Números 20, quer dizer, 30, Números capítulo 30, verso 12. Números capítulo 30, verso 12, que a gente, lendo na Bíblia, parece que fica mais claro, né, o que eu quero dizer. Então, Números 30, verso 12, fala assim: porém,
Se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, anulou o quê, irmãos? Deixa eu contextualizar. A mulher, ela poderia fazer um voto para Deus, mas o marido, ele tinha que concordar ou não, né? Por exemplo, a mãe de Samuel, né, chamada Ana, que ela queria um filho, ela fez um voto para Deus. Olha, se eu der à luz, esse menino vou dar no templo, né? Então, esse voto teria que ser referendado pelo marido, né? Então, por isso que está falando aqui no verso 12, porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer de seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido, se seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou o anulará. Então, a mulher, ela não tinha autonomia para fazer votos religiosos, né? Ou algum outro voto. Ela não podia fazer sem que o marido confirmasse ou não. Então, a mulher, isso quer dizer que a mulher não tinha vontade própria, tá? E agora eu queria que o pastor fosse em Josué 15:16. Aqui em Josué 15:16, irmãos, é interessante que a mulher ela era usada como um prêmio, né? Então, se a pessoa conseguisse alguma coisa, uma conquista, e ganhava a mulher, né? Como ganhar uma medalha ou ganhar um troféu, né? Então, Josué 15:16 disse assim: e disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, eu lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Né? Então, ele falou, olha, quem ferir o Quiriate-Sefer, né, que ele é seu inimigo, eu dou a minha filha de presente, como troféu. Então, irmãos, vocês sei que a mulher, ela não tinha vontade própria, ela era dada como se fosse um presente. Olha, eu tenho aqui um carro, se você conseguir resolver esse grande problema que eu tenho, eu te dou esse carro, tá? Imagina um pai falar, olha, se você conseguir tal coisa, eu te dou minha filha de presente, né? Moeda de troca, né? Então, irmãos, era uma negociação, né, que se fazia. Tem uma passagem em Gênesis também, que eu não vou ler, mas para apaziguar a desavença entre os povos, eles falaram, olha, vocês habitarão nossa terra, então a terra é muito boa, então vamos fazer assim, a gente vai te dar nossas filhas por mulheres, né? Então, isso eu não vou ler, tá em Gênesis 34:21, só para não ficar muito nesse tema, que a gente tem bastante coisa para falar. Também vocês conhecem aquela história de Abraão e Sara, né? Que ele foi lá para o Egito e ele colocou a Sara à disposição, né, do faraó. Aí eu falo, mas ela não é sua esposa? Ah, não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Né? Isso também não precisa de abrir, pastor, está em Gênesis 12, de 11 a 16. Né? Imagina você ir num lugar, sua mulher é cobiçada, sua esposa é cobiçada, e você entrega a sua esposa. Né? E isso é repetido também, a mesma condição de Abraão e Sara com Abimeleque. Né? Ela foi dita como sendo irmã, né? E ela foi oferecida, né? Isso, vamos ler aqui, pastor, Gênesis 20, verso 1. Vamos ver aqui, para a gente ver, irmãos, o quanto a mulher não tinha nenhum valor no Velho Testamento. Então, Gênesis 20, a partir de verso 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, olha o que ele falou, olha, ela é minha irmã,
enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Ele tomou a Sara porque, afinal de contas, ela aparentemente era uma pessoa solteira, né? Só que ela não era solteira, ela era casada com Abraão. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomasse, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? Quer dizer, Abraão disse: olha, ela é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão, com sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Quer dizer, Abimeleque falou: eu sou inocente. Eles falaram que eram irmãos. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Tá, então até aí, tá bom. Então, irmãos, é uma situação estranha isso, né? Oferecer a mulher a outro homem para livrar sua pele, né? Então, tem uma outra história também, irmãos. Vocês lembram de Ló, né? Ló, ele foi para Sodoma e Gomorra, certo? E aí, Ló foi visitado lá por seres espirituais, uns anjos, uns homens meio angelicais, e o povo, os homens do povo de Sodoma e Gomorra se encantaram com aqueles anjos e queriam conhecê-los. Esse conhecer na Bíblia é um conhecimento íntimo, tá? Um relacionamento íntimo, vocês entendem, né? No sentido sexual. Então, o que Ló falou para eles? Olha, meus irmãos, falou para o povo, não faça mal para esses homens, eu vou trazer as minhas 2 filhas para vocês, né? Então, irmãos, é uma situação assim que a gente vê, ele iria oferecer as filhas... Gilmar, E elas acende eram a luz virgens. para mim. Ó. Elas eram virgens. Exatamente. Acho que é aqui, né? Ah, desculpa, irmãos, é que ficou muito escuro aqui. Então, irmãos, a gente viu que em Sodoma, isso está em Gênesis 19:8, tá? Se o pastor quiser abrir, eu acho interessante, só para deixar marcado aqui, tá? Gênesis 19, verso 8. Fala assim: eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conhecem homens, realmente, eram virgens. Fora vô-las trarei, quer dizer, eu vou trazê-las para fora, né? Aqui, fica invertido aqui. E fareis delas como vocês podem fazer delas, como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Né? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E uma coisa, irmãos, parecida aconteceu também, não precisa de abrir, pastor, mas quem estiver anotando, em Juízes, né? Quando um homem foi visitar um profeta e também os vizinhos, né, queriam conhecê-los, né? E ele ofereceu a filha dele, virgem, e a concubina desse homem, né? E no fim eles deram a concubina desse homem para os que estavam querendo abusar desse visitante. É uma história bem parecida, tá? Não precisa de abrir, pastor, está em Juízes 19, de 22 a 25. Né? Então, e no fim, essa concubina até morreu, de tanto que ela foi abusada. Então, irmãos, é uma coisa assim que a gente fica pensando, mas por quê? É porque a mulher tinha o fluxo, será que ela era imunda em relação ao homem? Por que existia tanto
inferiorização da mulher no Velho Testamento, né? No Velho Testamento, as mulheres não eram contadas em censo, né? Censo na contagem, né? Como eu já disse, pode ser que elas não fossem contadas, porque naquela época era o que era importante, era saber quantos homens tinham para ir à guerra, aptos para ir para a guerra. Então, nem as mulheres nem as crianças eram contadas, né? Então, não se sabia. Mesmo quando Jacó foi para o Egito, né? Porque teve aquela grande fome, aí Jacó foi para o Egito, aí fala, foram 66 almas, fora as mulheres, tá? Contavam-se somente os homens, né? Então, isso é muito interessante, mas isso também se repete, ou tem uma continuidade no Novo Testamento, né? Em Lucas, se o pastor quiser abrir, Lucas 23, 27, a gente vê, irmãos, que o Mateus, Marcos e Lucas narram ainda o que acontecia na lei. Tanto assim que Maria, ela pagou os votos do dia da purificação e matou as rolinhas lá, né, quando Jesus nasceu. Então, Lucas 23, 27 fala assim, está falando do povo que seguia Jesus, né? E seguia uma grande multidão de povo. Então, o povo seguia, e de mulheres. Né? Estranho, né? As mulheres não eram o povo. Estranho. Então, irmãos, a Jeová também, eu queria que o pastor abrisse em Jeremias 8, 9, é que a mulher, ela era como que, como eu disse para vocês, possuída, ela era uma posse, né? Ela era uma posse, como a gente tem posse de um terreno, né? Está em Jeremias 8, 9, né? E ele usava as mulheres para castigar terceiros, né? Castigar o povo. Então, as mulheres que entravam na dança por causa do castigo que Jeová queria dar ao povo. Então, Jeremias 8, 9 fala assim: os sábios serão envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, eles têm? Portanto, darei suas mulheres aos outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Usa de falsidade. Então, olha, eu vou pegar suas mulheres e vou dar para outro povo, né? Você vê como a mulher era, assim, objeto, né? Então, outra coisa, irmãos, que é uma coisa bem interessante, mas eu não vou ler tudo, porque é muito longo, tá? Quando o marido tiver ciúmes da mulher, eu vou contar a história. Está em número 5, se alguém estiver anotando, 5 de 14 até 25. Quando o marido tinha ciúmes da mulher, ele levava a mulher até o sacerdote, ele pegava e fazia um teste com ela para ver se ela era realmente fiel ao marido ou se o marido estava com ciúmes porque realmente ela tinha adulterado. Ele pegava um vaso, colocava água, raspava o chão daquele lugar que eles matavam carneiro, gado, fazia aqueles sacrifícios de sangue, raspavam o chão hipercontaminado, que eles pisavam, não tinha muito higiene, né, naquela época. Não era lugar que era igual um açougue, que lava o matadouro, que sacrifica um animal e depois lava tudo. Não, ficava lá aquele sangue, né? Inclusive, o cheiro não devia ser dos mais agradáveis. Aí o sacerdote raspava o chão, aquela sujeira toda, punha dentro de um vaso com água e mandava a mulher beber aquela água imunda, contaminada.
Então, fala, se a mulher não tivesse nenhum problema de saúde, é porque ela não tinha adulterado. Agora, se ela inchasse a barriga, inchasse as pernas, desse diarreia nela, algum problema, é porque ela era adúltera. Leva ela lá para ser apedrejada. Então, irmãos, assim, umas coisas injustas, muito injustas. Por isso que eu falei que a mulher, aliás, vai até o verso 30, tá? A mulher, na lei de Jeová, ela era totalmente inferiorizada, né? Outra coisa, assim, que isso aí talvez valha a pena ler, mas está em Deuteronômio 22, pastor. Mas eu vou dar o exemplo. O rapaz se casava com a moça. Se ele, na noite de núpcias, se ele achasse que ela não era virgem, ele levava ela até os sacerdotes e ela ia para a casa dos pais e ela tinha que levar o lençol com sangue do defloramento da noite de núpcias. Se não tivesse sangue, ela também ia ser apedrejada e morta. E a gente sabe anatomicamente que 20% das mulheres não tem sangramento na primeira vez do relacionamento. Então, vamos ler que isso daí realmente é uma coisa bem bizarra, né? Deuteronômio 22, 13. Deixa o pastor colocar aqui, Deuteronômio 22, 13. Isso, eu fico acompanhando aqui, tá bom. Quando um homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela, a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me acheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, quer dizer que os lençóis sujos de sangue, e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a esse homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então, os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher, e todos os dias não a poderá despedir. Quer dizer, não pode mandar embora. Porém, se isto for verdadeiro, quer dizer, se não tiver sinal de sangue lá no lençol, isso é que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, né? Então, 20% daquelas moças morreram de uma maneira injusta, né? Então, o que a gente vê, né, irmãos? Que em Cristo, Cristo, ele anulou a lei, né? Então, o que existia no Velho Testamento? Existia, talvez, porque a mulher era considerada imunda por causa daquele fluxo que todo mês a mulher tinha, né? E o homem não tinha aquela condição de ser imundo, então ele poderia ser sacerdote por causa disso, né? A mulher não podia ser plenamente limpa para servir a Jeová, né? Então, por isso que isso foi um pouco levado no Evangelho, né, que a gente vê que muitas vezes as mulheres não eram contadas. Tem a história da mulher do fluxo de sangue, né, que ela jamais poderia estar no meio daquela multidão, jamais ela poderia tocar a orla de Jesus para que fosse
curada daquela hemorragia que ela tinha há anos, anos e anos, que ela devia ter alguma patologia, e Jesus a curou. E a gente vê que Paulo também apresenta algumas coisas, mas eu acho que quando Paulo apresenta aquela situação que a mulher não pode falar nada na igreja, talvez ele esteja direcionando para aquela igreja. Talvez aquela igreja de Coríntios, quando Paulo falava que não é lícito a mulher falar nada na igreja, quando chegar em casa que pergunta ao seu marido, talvez aquela igreja tivesse com muita desorganização nesse aspecto, tá? Muita fofoca, muito falatório, e Paulo quis dar uma ordem, porque o que a gente vê que quando Jesus vem, muda totalmente essa situação, né? Muda totalmente sobre poligamia, né? Não, para Jesus, o homem vai ter a sua esposa, como Adão teve Eva, né? Então, isso tudo, irmãos, a gente acaba vendo o choque de ideias que tem entre Velho e Novo Testamento. E quando Jesus vem, ele anula tudo isso, ele anula essa lei, né? Então, muitas pessoas falam, não, olha, a igreja é muito machista, a igreja oprime a mulher. Não é nada disso, irmãos. A mulher, ela era, sim, oprimida na lei de Jeová, no Velho Testamento, né, onde ela poderia ser dada por prêmio, onde ela poderia ser dada por castigo, né? Então, o rei agiu errado, então as mulheres iam ser dadas para os inimigos. Tudo isso, irmãos, cessou quando Cristo iguala o homem à mulher. Isso aí a gente vai ver a semana que vem. Agora, o que eu queria só deixar assim enfatizado é que a mulher ela tem uma missão diferente da missão do homem. Não é que a mulher é igual ao homem, os dois são complementares. Cada um tem a sua função. E a função da mulher, uma das funções da mulher, que é uma função sublime, que é exclusiva da mulher, é gerar uma criança. É amamentar uma criança. O homem não pode amamentar uma criança. E a mulher tem o privilégio, irmãos, também, socialmente tinha, agora não tem mais, foi tirado esse privilégio dela, de poder cuidar dos seus filhos, de poder ela educar os seus filhos, né? De poder cuidar da sua casa, do seu jeito, né? Mas agora, depois da Revolução Industrial, a mulher acabou acumulando outras funções e acabou delegando aquela missão linda que ela tinha de educar os seus filhos, ela acabou delegando para terceiros, né? Para uma escolinha, para uma babá, para uma cuidadora, né? E essas pessoas não vão ter o amor que essa mãe teria, não vão ter princípios que essa mãe tem, né? Mas acho que tudo isso faz parte de um movimento cultural para a mudança da mentalidade das crianças, preparando para o gramscismo. Qualquer dia a gente fala mais sobre o gramscismo, que é uma pessoa de uma corrente política que imaginou uma coisa muito inteligente. Ele falou assim, a gente vai mudar um país não com canhão, com armas, com nada. A gente vai mudar a mentalidade das pessoas, para as pessoas fazerem exatamente o que a gente quer, para as pessoas virem aqui comer na nossa mão. Isso aí é uma doutrinação. E essa doutrinação só existe, só é possível ser 100% eficaz porque as mães não cuidam mais dos seus filhos. Quem educa seus filhos
é a escolinha, é a babá desde a tenridade. Então, a criança está com 2, 3 anos, já, às vezes até antes, já sai de casa para a mãe poder trabalhar, né? Aí ela vai para casa à noite, com a mãe cansada, aí a criança vai e dorme, no outro dia escolinha de novo, né? Isso é muito triste. Mas, então, é isso. Pastor pode assumir. Amém. Eu confesso que esse assunto eu acho fantástico, sabe, Leti? Porque no Velho Testamento, a mulher, ela era como se fosse um bem, né? Um bem, como uma vaca, como uma ovelha, né? Então, a mulher, ela era desprezada, ela não era valorizada. O que depois esse quadro muda com Jesus, né? Jesus, ele vai lá, tem uma mulher pega em adultério, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Mulher, cadê aqueles que te acusam? Ah, não tem ninguém aqui, então nem eu vou te acusar. Sendo que eles tinham todos os motivos legais da lei, né, para apedrejá-la. E Jesus vai lá e perdoa, né? Então, é muito interessante. Bom, você vai discutir esse assunto no próximo terça-feira, né? Tem um fato, Eliette, que eu me lembro, agora eu não sei aonde está isso na Bíblia, não vou lembrar, que alguém chega, um guerreiro chega e fala, olha, quando eu chegar em casa, o primeiro... Abre o microfone. Aí vai ser difícil ouvir com o microfone fechado. É o Jefté. Jefté. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou pegar aqui, vou pôr aqui a Bíblia aqui para a gente conversar. A hora que você achar, você me avisa. Tá. Jefté, ele é um guerreiro, não é isso? Isso. Vou colocar aqui, Jefté. Aí ele fez um juramento que, se ele ganhasse a guerra, a primeira coisa que viesse ao encontro dele, quando ele chegasse em casa, ele ia oferecer a Jeová. E aí, porque ele achou que havia um cachorro, uma ovelha, algum animal, né, uma vaca, e quando ele viu, a primeira coisa que veio em encontro dele foi a filha dele. E Jeová aceitou o sacrifício da filha. É engraçado, porque algumas pessoas aqui têm filhas, né? Tem outras... Eu acho que tá, deixa eu ver. Eu não coloquei, eu só coloquei 11h30. Deixa eu ver se é Juízes 11h30. Eu acho que é Juízes 11h30, sim. Deixa eu procurar aqui. É isso aí, Juízes 11h30, tá aqui, ó, tá na tela. Ele fala assim, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres aos filhos de Amon a minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar Minite, 20 cidades até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, e eis que sua filha saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou suas vestes e disse, minha filha, muito me abates-me,
e estás entre os que me turbam, porque eu abri minha boca ao Senhor e não a tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o prometestes, pois assim o Senhor vingou dos teus inimigos, filhos de Amon. Disse mais o seu pai: conceda-me isso, deixa-me pôr por 2 meses que vá e desça aos montes, e assim vai, né? E eu sei que aí, no fim, ele acaba oferecendo a filha em holocausto. O que eu ia dizer é o seguinte: eu tenho filhas. Eu tenho duas filhas. Eu jamais colocaria as minhas filhas em risco. Aliás, eu morreria por elas. E Jeová aceitou o sacrifício. Ele poderia não aceitar, como ele não aceitou o sacrifício de Isaac, né? Exatamente. Eu morreria ao invés de pôr as minhas filhas em risco, né? Mas esse pensamento, esse raciocínio que você bem destrinchou aqui, é um raciocínio perverso, né? A lei não considera o sentimento humano. A lei, ela considera a atitude humana. Então, por exemplo, você oferecer a sua filha em sacrifício, tem que a mentalidade, a cultura, ela tem que estar amalgamada na pessoa para ela não sentir arrependimentos por oferecer o filho Isaac, no caso essa menina, em holocausto, sacrifício. Ou seja, ela a lei, ela transformava o homem em um ser de atitudes e não de sentimentos. A única coisa que você tinha que fazer era cumprir com atitudes a lei. Não sei se você percebe isso. Você começa a ler lá Êxodo 20, 21, 22, você vai perceber que está tudo em torno das atitudes humanas e não em torno do que o homem sente. Percebe? Então, por exemplo, o sujeito foi lá, casou com a menina ele achou que a menina não fosse virgem, ele tinha o direito de apedrejar a menina porque ela não era virgem. Então, ela não levou em consideração o sentimento de amor pela pessoa. Não. É a atitude da pessoa. O que é diferente de Jesus. Jesus nos pega pelo amor. Né? Ama o teu próximo como eu vos amei. Ou seja, Jesus virou a chave da atitude para a chave do amor. Você percebe? Então, é muito interessante esse raciocínio do Velho Testamento. O raciocínio de que a atitude ela é mais importante do que o que a pessoa sente. Então, se fosse a mãe do cara que tivesse vindo ao encontro dele, a mãe seria sacrificada. Se fosse a irmã do cara que viesse ao encontro dele, seria a irmã sacrificada. Mas veio a filha foi sacrificada. Ou seja, não importa o que você sente pela pessoa. O que importa é a atitude que você vai tomar. Percebe? E eu acho que isso aí também é uma indicação que Jeová ele não é onisciente, né? Ele depende que o homem demonstre na prática o que ele sente. Porque se ele fosse onisciente, ele não precisava de tanta demonstração de fidelidade, de sacrifício, porque ele já ia saber, né, o que é no coração da pessoa. Exatamente. Então, eu penso assim, eu acho que quando Jesus vem, Jesus ele faz uma demonstração de amor tão grande na cruz, mas tão grande, que ele muda a mentalidade. E a luta dos judeus contra o cristianismo lá naquela época era justamente essa questão da mentalidade. Porque Jesus falou assim para Nicodemos: ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Quem que não é nascido do Espírito, não vale.
Para mim, importa nascer de novo. Ou seja, você tem que mudar seu raciocínio, a sua maneira de pensar, o seu jeito de pensar. Comigo é assim, é no amor. No Velho Testamento é na atitude. Você vai lá, age. Percebe? Age. Aqui, se você cometeu adultério, você é passível da lei. Aí Jesus falou assim: não. Se você pensar, olha só onde Jesus vai, Eliette. Se você pensar, você já cometeu adultério. É um raciocínio. Jesus muda a maneira das pessoas pensar. É tão profunda a obra de Cristo. Você lembra quando João Batista estava preso e ele falou assim: olha, vai lá e pergunta para Jesus se é ele que nós aguardávamos ou se vem outro, se aguardamos por outro. Aí Jesus fala assim: vai lá, fala para o João Batista que os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, e assim por diante. Jesus falou assim: opa, peraí, filho, aqui comigo é outra coisa. Eu não vim para condenar o homem, eu vim para salvar o homem. É outro raciocínio. A lei veio para condenar o homem. Jesus veio para salvar o homem. É outro raciocínio, é outra maneira, é outro mecanismo de raciocínio. Entendeu? É isso que é legal, né? O cristianismo é show de bola por causa disso. Tá bom, irmã. Falei demais. Não, vamos. Será que o Weber quer dizer alguma coisa? Glórias ao Senhor Jesus. Rapidinho, pastor. Eu vou falar só uma coisinha aqui muito interessante, que a mulher no Velho Testamento era subjugada, era tudo isso que passou aí. E no Novo, o Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus para a mulher transcende nosso entendimento. Jesus, ele pegou a mulher e colocou ela numa situação muito confortável. Você vê aqui em Efésios capítulo 5, Jesus, aqui em Efésios capítulo 5, ele só dá uma obrigação para a mulher, que está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 33. Até eu comento isso muitas vezes, eu comento com a minha esposa, eu falo, puxa vida, Jesus jogou toda a responsabilidade em cima de mim e deixou você bem confortável. A única coisa que, quando fala aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Próprio o salvador do corpo. Quer dizer, olha a situação que Jesus coloca o homem e a mulher. A mulher é muito simples, é só ela ser submissa ao marido. Agora, olha a responsabilidade do marido. Olha aqui para vocês verem. Ó, aí continua, de sorte que aqui, ó, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, qual que é a responsabilidade do marido? É de dar a vida pela mulher. Assim como Cristo deu a vida pela igreja. E para a mulher, e tem muito mais responsabilidade. Quer dizer, você já imaginou, pastor Hélio, a sua responsabilidade? A sua mulher submissa a você. Você é responsável pela salvação dela. Aqui, aí continua aqui, ó. Aqui, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quer dizer, assim como Cristo é a cabeça da igreja, nós temos que ser a cabeça das nossas esposas. E a mulher? Qual que é a situação da mulher em tudo isso? Está aqui, a situação da mulher está aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 33, que diz o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. A única coisa que Jesus coloca para a mulher é para ela ser submissa ao marido e reverenciar o marido. O resto é tudo em cima do marido. Até, Jesus fala até para a gente ensinar a esposa
Então, o que acontece? Quando a mulher se acha... tem muitas mulheres que veem isso aqui como um certo machismo da palavra, né? Que a mulher tem que ser submissa ao marido e tal. Irmãos, assim fosse a minha responsabilidade aqui dentro da minha casa é 1 milhão de vezes maior que a responsabilidade da minha esposa. Porque dependendo da minha atitude aqui na minha casa, eu vou destruir tudo. Ela não, ela está numa situação confortável, ela tem que ser submissa a mim. O resto é comigo. Eu vou ter que santificar a minha casa, vou ter que santificar meu lar, vou ter que santificar a minha esposa, porque Jesus jogou a responsabilidade todinha em cima do homem. Então, a visão que eu tenho da mulher no Novo Testamento é que Jesus pegou a mulher na igreja, a mulher está numa situação confortável dentro da igreja. A posição que eu vejo da mulher na igreja, a mulher ela é coberta pelos varões guerreiros da igreja, pela linha de frente da igreja. Quem que é a linha de frente da igreja? São os homens, os varões poderosos, cheios do Espírito Santo, que está ali na frente, tomando tudo quanto é pancada que vem em cima. Jesus pega a mulher, coloca ela lá no meio, rodeia a mulher de homens santos, cuidando das mulheres da igreja. Protegendo as mulheres. Linha de frente da igreja não é lugar para mulher. A linha de frente da igreja é para varão poderoso. O homem cujo compromisso é com a santificação, com a santidade. O homem tem que dar o exemplo dentro da tua casa, na igreja. E a mulher, eu vejo o Jesus ele foi tão cuidadoso com a mulher, porque a mulher sofreu demais no Velho Testamento. Hoje, a mulher, ela é a rainha, né, da igreja, do lar. Ela tem que ser protegida pelo esposo através de oração, de tudo. Aqui, vamos supor, que eu moro na fazenda aqui. Se faz um barulho lá fora, eu é que tenho que sair lá, olhar o que está acontecendo. A minha mulher tem que ficar quietinha aqui dentro de casa, protegida aqui. Assim é da parte espiritual também. Então, a mulher que se sente, porque tem que ser submissa. Assim, Jesus me colocasse submissa a um homem cheio do Espírito Santo, né? Você já imaginou a irmã Rosana, por exemplo, submissa ao pastor Hélio? Que benção, ela está no conforto. Agora, a responsabilidade do pastor Hélio, de mostrar Jesus Cristo para ela, amar ela como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. Jesus não manda a mulher dar vida para o homem, não. Jesus manda o homem dar vida pela mulher. E tem outra coisa, marido, amai as vossas esposas e ponto final e fim de conversa. Fim de conversa. Entendeu? Não tem esse negócio, porque não tem isso, não é? Marido, você quer saber de amar a tua mulher, porque senão, como é que você está perdido? Você está completamente fora da palavra. Se você começar a achar e não querer amar a tua mulher, e achar defeito e coisa, tá tudo. O homem, Jesus deu uma ordem. Marido, amai as vossas esposas e ponto final e fim de conversa. Agora, viu? Mulher, reverencie o teu marido, honra o teu marido e ponto final e fim de conversa. Acontece o seguinte, irmão, a palavra sujeitar, como diz aqui, né, que ele fala no texto aqui, ele fala assim, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, não é assim que ele fala? Vou abrir aqui só para a gente ver de novo. Ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Essa palavra sujeitar é uma palavra corrompida pelo tempo. Ela é corrompida, porque é assim, quando você... Nessa sociedade que a gente tem hoje, uma sociedade que veio, né, que teve a escravidão, teve o subjugamento de determinadas pessoas no passado, em função da escravidão e etc. Essa palavra sujeitar, ela tem uma conotação histórica ruim, percebe? Mas a sujeição que ele coloca aqui, que ele expõe aqui, é uma sujeição espiritual. Percebe? Não tem dúvida. Ele está falando, não uma sujeição perversa,
Não é isso. Eu falo, ela tem que obedecer e acabou. Não é assim. Não é isso que a palavra ou o texto está dizendo. Muito pelo Não, e o texto, contrário. o irmão esqueceu de ler o restinho do texto. É. Né? Eu não li Vós, de mulheres, propósito. Vou ler aqui agora. sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Como o Senhor. Então, essa é a Como ao questão. Senhor. Como Né? vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Como quem se sujeita ao Senhor. Ao Senhor. Ou seja, ele Então, está falando de uma sujeição espiritual. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como espiritualmente Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, o marido espiritualmente é a cabeça da mulher. Não é a cabeça pensante, intelectual, não, é a cabeça espiritual. Ou seja, a gente tem que tomar um certo cuidado, irmãos, ao usar determinados termos e não entendermos o que está escrito. O que o texto está dizendo ali é uma sujeição espiritual, é uma cabeça espiritual. Não tem nada, absolutamente nada de machista nisso. Né? Simplesmente está seguindo uma lei espiritual. No mundo espiritual funciona desse jeito. A lei espiritual funciona assim. e uma coisa interessante aí, o que o homem tem que entender, que as coisas acontecem primeiro em âmbito espiritual, para depois sobrecair aqui. Então, quando fala em submissão da mulher, o que é a submissão da mulher? A mulher, a parte espiritual, ela vai estar submissa ao homem. Agora, essa é uma submissão boa que o pastor está falando. E tem outra coisa, irmãos. A mulher ela vai ser submissa ao homem cristão, o homem cheio do Espírito Santo. É lógico, é lógico. É lógico. Agora, o homem cristão cheio do Espírito Santo, você pode ser submissa a ele em tudo. E mais, né? Cheio de amor, né? Porque a Bíblia fala, não tem dúvida, porque o cristão, o homem verdadeiro, o cristão, ele vai dar a vida por você. Se ele vai dar a vida por você, ele jamais vai te dar um conselho errado. Ele jamais vai tomar uma atitude anticristã com você. A visão é essa. Quando Jesus coloca dessa forma, ele está falando do cristão que vai dar a vida pela esposa. Se eu descobrir uma pessoa que dá a vida por mim, eu vou ser submisso a ele em tudo. Como a gente é submisso a Jesus, que deu a vida por nós. É aí que está. A mulher ela vai ser submissa àquele marido que é submisso ao Senhor Jesus Cristo. Porque aqui fala de cabeça. Jesus, o marido, cabeça da mulher, e Jesus, o cabeça do marido. Então, a confusão vem quando a pessoa desconfia, né? Como é que eu vou ser submissa do meu marido e tal, se ele começa a desconfiar do marido? Opa, aí você deve ser submissa a Jesus Cristo, né? Ao Senhor Jesus. Não vai ser do marido, não, porque você está desconfiando dele. Chegou um noivo com a noiva para mim, e conversando comigo, nós vamos casar e tudo. O que eu falei para ele? Eu cheguei para ele e falei, quem que é a pessoa que você conta teus segredos? Ele ficou assim, eu falei, não, você já está começando errado. A pessoa de confiança sobre você contar os teus segredos é a tua noiva. Agora, noiva, qual que é a pessoa de confiança que você vai contar os teus segredos? Eu vou contar os meus segredos. Você tem que contar os teus segredos para o teu marido. Ele tem que ser a sua pessoa de confiança. E a pessoa de confiança da mulher tem que ser o marido. A pessoa de confiança do marido tem que ser a esposa. Mas tem alguma coisa que você não pode contar para a tua esposa? Então vamos orar, para Jesus tirar esse mal da tua vida. Vamos orar, vamos repreender, você está precisando de libertação, porque tem coisa com você que você não pode contar para a tua esposa, por quê? Tem coisa na esposa que não pode contar para o marido, por quê? Então, é muito por aí, irmãos. O cristianismo, por exemplo, minha pessoa de confiança, que eu desabafo e falo tudo, é para minha esposa, é a minha pessoa de confiança. Os meus segredos, eu falo para minha esposa. Ela que é minha pessoa de confiança, eu confio.
né? Eu vou largar de contar os meus segredos para minha esposa para contar para quem? A não ser para os pastores, né? Com a vizinha. Aí não dá. Então é bem por aí, entendeu, irmãos? É bem por aí. Só que do jeito Amém. que o mundo está andando aí, tá todo mundo desconfiando de todo mundo. Todo mundo desconfiando desse negócio de... sabe a senha do meu WhatsApp, do meu celular, para abrir o meu celular? É a mesma da minha esposa. O celular dela é a mesma senha do meu. É o meu. A gente faz um... Aí quando você passa o dedo assim, tem uma senha lá para abrir, né? É o mesmo. Quando eu pego dela, eu abro o dela, o meu é a mesma coisa. Quer dizer, o meu celular não tem nada para esconder da minha esposa, nem o dela de mim, porque ela que é a mulher de minha confiança, a pessoa da minha confiança, para me contar tudo, meus nervos, meus segredos, e coisa é ela. E eu, mesma coisa. Aí, meu querido, vocês vão junto para o céu, viu? Aí vai subir todos os dois juntinhos, se você se cumprir o que está escrito. Agora, se você começar a ter segredinho com a tua esposa, e a tua esposa com você, rapaz, está precisando de oração. Aí nós vamos ter que orar muito para você, vamos fazer campanha, né? 7 dias de jejum, tem que ser campanha assim, porque a coisa está feia do lado, né? Então é assim, meus queridos, é a visão que eu tenho. E eu vejo mulher, Jesus, ele amou tanta mulher, a mulher sofreu tanto no Velho Testamento, hoje ela é privilegiada. Hoje ela é protegida pelo Espírito Santo, ela é protegida pela igreja. Viu? Irmã Elias, pode ficar à vontade, que tem 3 pastores orando para a senhora 24 horas, tem que estar orando 24 horas por dia. Para a senhora ter bastante liberdade para pegar o evangelho, para ficar bem à vontade, e nós combatendo os demônios, combatendo nos lugares celestiais, para que a irmã Eliette e todas as irmãs da igreja de Interlagos tenha toda a liberdade, vive muito feliz e muito tranquilo, porque cabe a nós, pastor Hélio, pastor Valdo e eu, e os outros varão, viu? O irmão Wilson, irmão Sérgio, irmão Walter, o pessoal, os irmãos aí, nós não podemos deixar a peteca cair, não. Nós temos que estar intercedendo, orando pelas irmãs, orando pela igreja, para que nada de mal aconteça. E elas qual que é a função da irmã na igreja? É atender as pessoas, é estar cuidando da igreja, colocando vasinho de flor na igreja. Esse é o negócio das irmãs. As irmãs têm que ficar bem confortáveis na igreja. E nós batalhando, lutando nos lugares celestiais para que Jesus opere cada dia mais no nosso meio e cuidando das irmãs. Eu enxergo dessa forma. Amém. Irmão, aproveito para você aí, conclui uma breve oração para eu poder fechar aqui a gravação. Ô Weber, por favor. Pois não, irmão, que eu faço uma oração? Faz uma oração só para a gente encerrar a gravação, daqui a pouco você faz a outra oração. Tá ok. Eu vou fazer a oração, então. Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, eu te glorifico por esse momento tão maravilhoso e peço que o Senhor cuide das mulheres, Senhor, da igreja de Interlagos, meu Pai. Cuide delas, traz paz no coraçãozinho delas. O Senhor livra elas de todo mal, que elas sejam felizes aqui nesse ministério, sentidas, protegidas pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro vitória nas irmãs da igreja, eu declaro paz, eu declaro alegria no Espírito Santo das irmãs da igreja. E em nome de Jesus, que o Senhor nos dá poder, Senhor, para estar lutando nos lugares celestiais, em favor das irmãs, em favor das crianças da igreja, enfim, amém, em favor de todos os membros da igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vitória, eu declaro o poder do Espírito Santo cuidando da igreja de Interlagos, e que as irmãs da igreja de Interlagos, rios de água viva flua do ventre delas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro essa vitória, eu declaro o poder do Espírito Santo fazendo maravilhas nas irmãs da igreja de Interlagos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.